Oi, gente! O tema que eu trago hoje é um tema que talvez você não conheça, sendo chamado por esteatose hepática. Mas popularmente falando, é gordura no fígado. Esse tema quem me sugeriu foi uma seguidora e eu achei muito interessante, sim, porque é muito comum a gente ver as pessoas dizerem que está com esteatose hepática, que tem gordura no fígado. Mas também não há de se admirar. Por quê? A gente leva uma vida hoje em dia em que muitos erros alimentares acontecem. A gente está cada vez mais comendo alimentos industrializados, cada vez comendo mais alimentos processados, come muita gordura, come muito carboidrato, come muita guloseima e tem um estilo de vida também que não colabora. Às vezes não faz atividade física porque não tem tempo, não é? E muita gente, por exemplo, está pré-diabético ou diabético, principalmente quando a idade avança um pouco mais. Então, o fígado ele está diretamente envolvido no metabolismo dessas coisas, dessas comidas todas que eu acabei de falar, ricas em gorduras, ricas em açúcares. E eu já falei isso em outros temas meus aí nos vídeos que eu deixei lá no Instagram e tudo mais. Então, tanto de carboidrato, quanto de colesterol, quanto de triglicerídeo, falei também do próprio diabetes, né? Então, todos esses temas do álcool, isso tudo, o fígado, gente, impacta diretamente nele. Coitado desse órgão. Esse órgão é importantíssimo pra gente, a gente tem que cuidar bem dele. E é muito simples cuidar da esteatose hepática, obviamente, sendo diagnosticada num grau primário, no nível 1, né? E que você às vezes não chega nem a precisar tomar remédio, é só mesmo a mudança do estilo de vida. Bom, então vamos lá. A esteatose, ou gordura no fígado, é simplesmente quando o fígado apresenta infiltração de células gordurosas, tá? Ele pode até, num nível mais elevado da doença, chegar a um grau 3, né? Então, e fica todo amarelado. E isso aí já é mais difícil controlar só com a alimentação. Mas o que acontece? Como eu já falei para vocês, a causa principalmente, né? Nós temos duas causas, a classificação da esteatose, ou ela é alcoólica, ou ela não alcoólica, como eu já falei, mais levando para os lados do estilo de vida, da alimentação principalmente, tanto é que as pessoas que têm excesso de peso e que são obesas, normalmente têm um fígado gorduroso, tá? Pode ser leve, né? Mas tem o fígado gorduroso. O fígado também é muito impactado quando a gente toma alguns medicamentos, por exemplo, os corticoides. Existem outros medicamentos também que interferem muito no fígado, mas o corticoide, como é muito mais comum, né, de todo mundo tomar, então também o excesso desses medicamentos podem fazer mal. Históricos de outras doenças, por exemplo, diabético também é muito suscetível a ter um fígado mais gorduroso. Você também tem problemas em que de repente tem outras doenças associadas, né? Então, assim, a gente precisa avaliar cada caso e fazer um histórico da doença, assim, né? Uma história da doença, digamos, conjugada, né? Primeiro, se você tiver excesso de peso, se você for obeso, ou se você tiver uma dessas doenças que eu falei, ou se você usar um desses medicamentos, então, que podem causar isso, obviamente a possibilidade é muito grande de você ter esse fígado gorduroso, né? Mas, assim, o que é importante falar nisso tudo? Tem reversão? Claro que tem reversão. Então, se você... porque a doença é silenciosa, então você não sente sintomas que ela venha trazer para você nesse nível 1. Então, é preciso você ficar, assim, num exame de rotina que você descobre. Então, como é que eu vou dizer para você, eu senti isso, então será que eu tô com esteatose? Bom, barriga inchada, você pode sentir enjoo, você pode comer as coisas assim com um pouquinho mais de gordura às vezes e sentir uma vontade, uma náusea, né? A primeira coisa que a gente vai pensar é o que? Será que é vesícula? Ou será que, né, barriga inchada, pode ser tanta coisa. O importante, gente, é você ir ao médico e fazer um diagnóstico precoce disso aí. E como é que a gente vê se a gente tem esteatose? Bom, através do exame de sangue, a gente vê se as enzimas do fígado, TGO, TGP, gama-GT, estejam
aumentadas nas taxas, né? Ou uma ultrassonografia abdominal total para a gente ver o fígado, né? Então, assim, a gente pode ter esse diagnóstico através de confronto desses dois exames, porque às vezes você tem as enzimas do fígado não tão altas, dentro de uma normalidade, mas você já tem um infiltrado gorduroso no teu fígado. Então, assim, eu recomendo sempre, como eu sempre tenho dito para vocês, ir ao médico periodicamente é a melhor coisa que a gente faz. A gente, principalmente com uma certa idade, né? Quando todo mundo é muito jovem, talvez não se importem tanto. Agora, se você é um jovem beberrão, aí sim você tem que ter cuidado, porque a esteatose, como eu disse antes, ela pode ser também alcoólica, porque o álcool, ele é realmente impactante demais no fígado. O fígado, como eu falei na matéria do álcool, a grosso modo falando agora aqui, né, ele para praticamente as funções de digerir gorduras e metabolizar para focar no álcool. E o álcool danifica muito o fígado, tá? Então precisa ter muita atenção a isso e prestar mesmo e ver o que você está sentindo, ver se você está muito nauseado sempre, por quê, enfim. Bom, por ela ser essa doença silenciosa, como eu disse, o diagnóstico só mesmo através desses, no início, né, principalmente da doença, só através de sangue e da ultrassonografia. Agora, prevenção é o que vale. Eu tenho dito para vocês aqui, praticamente em todos os meus vídeos, que a alimentação saudável é o que manda na nossa saúde, né? A gente fazer também atividade física é fundamental para a gente ter uma saúde boa também, porque no exercício físico a gente também ajuda a queimar essa gordura, ajuda, enfim, a melhorar todo o nosso organismo, articulações, tudo. O funcionamento orgânico é muito melhor em todos os sentidos. Então, assim, gente, vamos comer bem, vamos fazer exercício, não pode abusar do álcool, tá? O álcool deixa para uma vida social que a gente tem eventualmente, não vai ficar bebendo todos os dias. Tem gente que bebe muito todos os dias e aí com certeza isso não vai dar certo, o organismo vai reagir com relação a isso, tá? Outra coisa, a esteatose, ela tem basicamente 3 níveis, não é? O primeiro, o segundo e o terceiro grau, e sendo que, se não tratada, ela evolui para doenças muito importantes e sérias, tá? Como uma hepatite, como, por exemplo, uma hepatite gordurosa também, né? Porque em função já da esteatose, pode evoluir para uma cirrose e até câncer no fígado. Então, assim, a gente não paga para ver, a gente tem que prevenir, sempre, sempre, sempre. Então estejam atentos à alimentação que você está fazendo, o estilo de vida que você está fazendo, se você tem um sobrepeso, se você é obeso, se você já teve hepatite, se você está levando uma vida de noitada muito intensa, né? Então, assim, fica de olho. Se você tem alguma outra doença associada que possa interferir nessa esteatose, no teu fígado, tudo isso é combinado e a gente vai vendo quais são as possibilidades da gente estar desenvolvendo isso ou não. Então, como eu falei, uma doença silenciosa. E quando é silenciosa, que não dá sinais, quando chega a dar, meu querido, aí não tá nada certo. Então, vamos olhar para esse lado, vamos rever a alimentação que a gente está fazendo e vamos, principalmente, tentar fazer com que os nossos estilos de vida, de hábitos de vida, então associar sempre a uma atividade física, a uma alimentação saudável, rica em fibra, tá? Com pouca gordura, que sejam as gorduras saudáveis, como os ômegas 3, né? Introduzindo um abacate, um salmão na tua vida, o azeite. Mas eu não tenho dinheiro para comprar salmão. Tudo bem, introduz uma sardinha, coloca um atum mais barato. Mas a qualidade do alimento que a gente come é crucial nesse momento, tá? Proteínas de carnes mais magras, então aquelas que não têm gordura. Então, por exemplo, uma carne branca ou até uma carne que seja menos gordurosa, você tira até a gordura na hora de comer, por exemplo, né? Se você está em algum lugar e não pode
você fazer a sua alimentação, evitar o excesso de óleo, evitar o excesso de... Porque às vezes as pessoas pecam por essas coisas, assim, por exemplo, o óleo de coco é excelente para a alimentação, mas ele não pode ser usado em excesso. O azeite também é a mesma coisa. Então você precisa ter essa noção do quanto que você está comendo de gordura, do quanto que você está comendo de açúcar que se transforma em gordura depois no corpo. Então, cuidado, não é só de gordura que vai maltratar o teu fígado, mas também com os excessos de açúcares, e a gente sabe que muitos alimentos, principalmente os ricos em carboidratos, se transformam em açúcar no sangue, no corpo, e eles são armazenados como fonte de gordura, tá certo? E o que a gente não quer é mais gordura infiltrando o nosso fígado, para ele ficar cada vez mais gordo e essa esteatose cada vez mais grave. Preste atenção então, estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, o que você precisar, eu estou à disposição, seja no Instagram, no @papo reto com a Nutri, seja no YouTube, no meu canal também do mesmo nome, seja na coluna do São Gonçalo RJ, me acompanhe que eu tenho várias dicas para te dar. Espero que você esteja gostando, muito obrigada por você estar aqui comigo, ouvindo os meus vídeos, vendo os meus vídeos, ouvindo as minhas mensagens, e até a próxima semana com um novo tema. Muito obrigada!